Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita. O nosso tema de hoje é como Deus responde às nossas preces. Será que Ele nos atende do jeitinho que a gente quer? Então, para falar sobre esse tema, estão comigo aqui no Estúdio da Comunhão a Miriam dos Anjos, Sérgio Castro, que é um palestrante muito conhecido aqui na Comunhão Espírita. Muito bem-vindo, Sérgio. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite. É uma grande alegria estar aqui com vocês, conversando sobre espiritismo. Então, esse tema você explorou numa palestra sua aqui na Comunhão, que se chama Respostas do Alto, que é o título de uma mensagem do Espírito Emmanuel no livro Vinha de Luz, que é uma psicografia do médium Chico Xavier. E nesse texto, Respostas do Alto, Emmanuel diz que muitas pessoas, por não compreenderem a resposta que Deus dá às suas preces, acabam se tornando amarguradas e descrentes da ajuda divina. Porém, ele diz, o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Então, Sérgio e Miriam, se toda oração ela é atendida, por que de vez em quando a gente não compreende a resposta de Deus? E como que a gente pode perceber quando essa resposta chega? Bem, muitas vezes, encarnados, a grande maioria dos homens, não tem a visão das coisas grandes, dos grandes movimentos, dos grandes ciclos evolutivos, das grandes necessidades de cada indivíduo cumprir as suas metas da existência na carne. Entretanto, Deus vê o todo. Os espíritos que trabalham com Cristo veem o geral. E como nós costumamos pedir sempre coisas miúdas, pequeninas, atinentes aos nossos interesses imediatos, em geral, o Senhor responde com providências mais amplas, que envolvam aquele pedido, mas que estejam conectados com outras providências, porque eles têm em mente sempre nos proporcionar oportunidade de crescimento, evolução e aprendizado. E muitas coisas que pedimos não vão nos proporcionar esse caminho. Por isso, então, além de responderem diferente do que pedimos, muitas vezes não temos capacitação para compreender como foi que a resposta veio e atuou em nossa vida e dela não nos apercebemos. Eu penso também que essa dificuldade nossa, né, de perceber a resposta de Deus às nossas preces é porque a gente ainda está muito terra, né? A gente ainda é muito sensação, né, nossos sentidos. Então, a gente acha, às vezes, até que Deus ocupa um lugar, né? Deus está lá no céu ocupando o lugar. E aí acha que vem pelos sentidos, né? Uma voz externa, né? Quando, na verdade, quando a gente vai conversando, o Sérgio vai nos dizer isso melhor, né? E nesse sentido, eu penso também que nesse sentido da nossa dificuldade, ou a gente está muito mergulhado na dificuldade, faz a prece, mas está desassociado do que está acontecendo ao redor, porque o nosso foco está na dificuldade, Na resolução, né? daquele problema, Isso. né? Ou a gente está tão envolvido que a resposta seja daquele jeito que a gente não se permite perceber o que você falou, os sinais, né? Deus fala aos homens através dos próprios homens, né? Então, é uma mensagem, né? É uma palavra, é um filme, às vezes, é um personagem do filme. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Às vezes, assistindo um filme, o personagem fala, meu Deus, não é que está aí a resposta, ou está aí a atitude, não é? Então, estar atento é ouvir, né? A voz de Deus, é isso mesmo, né? Você falou bem. Muitas pessoas da comunidade norte-americana foram tocadas desse assunto, existência da alma e comunicação da alma com os que aqui ficam, a partir do filme Ghost. Quer dizer, houve, então, um benefício para a sociedade humana daquele filme de Hollywood. É um filme de Hollywood comercial, que teve tanta mensagem despertadora, que foi capaz de trazer o interesse de alguns americanos para este tema, que é fundamental para a vida do espírito. Porque o Espírito Emmanuel, nessa mensagem,
ele deixa bem claro que, em muitas ocasiões, essas são palavras dele, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Quem não conhece doutrina espírita não vai entender por que, às vezes, a resposta a uma prece pode ser uma doença. Você quer resolver uma situação e você acha que aquilo vai se resolver do jeito que você quer, e não, a situação parece que piora. Então, nessa hora, as pessoas desacreditam de Deus. Quando uma criança fica doente, por exemplo, né? Que justiça divina é essa que permite o sofrimento de uma pessoa, né? De uma criança sem pecados e tal? Então, como é que, Sérgio, a gente explica para as pessoas, com essa visão da doutrina espírita que a gente tem, que às vezes essa contrariedade é benéfica para nós? Bem, na doutrina espírita, nós temos a crença da pré-existência e da sobrevivência da alma após cada existência na matéria. Com isso, nós temos conhecimento de que muitas dificuldades, lutas e até sofrimentos e doenças são consequências de erros de vidas pretéritas que nós próprios, antes de reencarnarmos, quando fizemos a coluna central da escolha de provas, nós pedimos para aliviar a dor de nosso remorso e de nossa consciência, pedimos que em determinada fase da nossa vida surgisse tal ou qual problema, dificuldade, impedimento, limitação ou enfermidade prolongada. Mas os nossos irmãos que não têm essa crença têm muita dificuldade. Em geral, os sacerdotes das outras crenças cristãs englobam numa frase única: é a vontade de Deus. Mas qual é a mãe que aceita que o seu filho de poucos meses ou de poucos anos foi levado pela morte e aquilo é a vontade de Deus? Porque Deus fez aquilo com o filho É dela. muito difícil, né? Essa pessoa questão entender. chegou a um tempo histórico, na Idade Média, em que as mães não admitiam mais o destino das almas dos seus filhos ou para o inferno ou para o céu. Tínhamos em céu e inferno somente. Então, a doutrina católica, a teologia, foi obrigada a pesquisar uma solução teológica e dogmática e criou para as almas das crianças que morrem inocentes, sem terem feito nada que as condene ao inferno, mas também sem terem feito nada que lhes dê mérito para ir para o céu, a doutrina católica criou o limbo, para onde iam as almas das criancinhas, dos anjinhos, e satisfez um pouco o sentimento emocional do amor da mãe, não é? Mas nós espíritas não. Sabemos que em determinadas tendências instintivas repetitivas em várias encarnações, já experimentamos todos os processos para nos livrarmos daquelas tendências, não conseguimos. Então agora nós pedimos, em acordo com o nosso guia espiritual, antes de nascer, pedimos a limitação. Eu quero algo que me impeça de eu cometer, ou de eu querer, ou de eu buscar essa coisa, que eu tenho essa tendência negativa. E aí nós vimos a Terra com esta limitação. Sim. Voltando, né, aquele raciocínio, a gente é bem materialista ainda, né, bem pé na terra, né, quando a gente olha a vida como se fosse essa, né, única, exclusiva, né, então por isso nós temos muita dificuldade do desapego, né, porque se eu só tenho a família, né, os meus bens, né, se eu perco, eu não sei lidar com isso, e principalmente entes queridos, né? E eu acho bonito, o esclarecedor da doutrina espírita, é porque a gente compreende, como reencarnacionistas, que essa é apenas mais uma etapa, né, em que o nosso espírito está aprendendo. Também a gente aprende que nós estamos nessa encarnação melhores do que estávamos no passado, né? Então, aí a gente também já faz assim uma nivela em que nível que a gente está, né? Num planeta de provas e expiações,
boa gente não fomos, não é? Não, Sérgio? Os, E aí, pode falar, os Sérgio. espíritas que têm o costume da oração, da boa leitura e da reflexão, eles têm meios de avaliar que uma contrariedade, como você disse, ou uma doença, pode lhe trazer um benefício, porque eles sabem que quando vivemos com costumes, práticas, tendências, atitudes que se acumulam constantemente em erros repetitivos, que não temos condições ainda de superar, precisamos de uma ajuda, além daquela ajuda normal do anjo de guarda, do espírito protetor familiar, do espírito simpático, do espírito de nossa devoção e de Cristo. São 5 níveis de auxílio. Mas nós não conseguimos, como você destacou, estamos ainda em uma humanidade mais próxima do início da evolução do que da parte final. Então, essas condições fazem com que nós aceitemos que pedimos antes de encarnar aquela prova, aquela expiação, a fim de podermos resolver e superar definitivamente aquela tendência, aquele vício ou aquele problema gravíssimo em termos morais. Deixa eu só, claro. né, só dar uma concluída, eu gostei. Nesse processo nosso, né, de experienciar na matéria, é, eu percebo que quanto mais a gente se afasta desse entendimento em que vivemos, né, períodos encarnados e que esses períodos são aprendizados, né, a gente se capacita a aceitar, né, a ideia de que um filho desencarna mais cedo, que eu passe por uma situação de saúde, né, mais difícil, que um parente muito próximo, um ente muito querido passa por uma dificuldade, uma contrariedade enorme, e eu vejo em todas essas 5 etapas, né, que Sérgio nos trouxe, ferramentas de auxílio. A prece é uma ferramenta preciosíssima para nos dar essa serenidade de enfrentamento, né? E Deus responde. Tem 5 níveis do plano espiritual para nos responder. E no plano encarnado também tem, Mas gente. mesmo assim, a gente dificilmente tem essa leitura de que, às vezes, aquilo que está acontecendo, se eu estou numa doença, num processo ou numa dor muito grande, eu peço a Deus para me ajudar naquela solução, né? E aquela solução não vem, né? E às vezes eu vou para o desencarne, ou às vezes a minha doença vai se prolongar por muito tempo. É difícil da gente entender como que vem essa resposta à minha prece, né? E eu queria que o Sérgio, então, explicasse como que pode vir essa resposta. Vamos poder fazer isso contando uma história bem breve. Vamos lá. Um homem de fé muito jovem, antes dos 30 anos, estava em um navio que naufragou. Ele teve uma bênção, foi o único sobrevivente. Nadou nos destroços do navio, foi até uma ilha. Mas constatou, aquela ilha não estava na rota de nenhuma navegação. Então, Ele ia ficar sozinho. quando ele chegou à praia, fez a prece agradecendo a Deus por estar vivo, mas ficou descontente porque não sabia o que ia acontecer no seu futuro. Reuniu o que pôde dos destroços e algumas coisas que encontrou na ilha, pedras, madeira, construiu uma choupana. E a cada dia que ele saía para caçar e pescar para se sustentar, o que ele achasse de útil para a choupana, ele ia levando. E foi ficando um abrigo muito bom contra o frio, contra a chuva e até contra o calor, que era uma ilha muito quente. Em um dia, quando ele se demorou muito na caça e na pesca, já estava retornando para sua choupana. O sol se pondo, caiu um raio e começou a queimar toda a sua choupana. Ele ficou tão chocado que ficou sem ação e não conseguiu correr para jogar água. Ficou observando os rolos de fumaça crescendo, crescendo, subindo, subindo, até consumir a última cinza do que ele tinha. Ele então se ajoelhou e disse: meu Deus, eu oro tanto te pedindo ajuda. E agora, tudo que eu tinha, tu me levaste.
Eu perdi tudo, Senhor. Por que fizeste isso comigo? Mas eu não desisto, Senhor. Eu vou procurar agora mesmo para reconstruir minha choupana. E saiu até o amanhecer procurando. Voltou já no meio da manhã do outro dia, com algumas coisas pequenas que encontrou para reconstruir a choupana. Mas quando ele vai se aproximando do local, ele ouve um estrondo sonoro daquele apito do navio, que vai partir ou que vai chegar, bem forte. Ele se assustou, olhou em direção e viu um cargueiro se aproximando da ilha. Desceu um bote, 2 marinheiros foram até ele, e a primeira coisa que ele disse: mas como é que vocês souberam que eu estava aqui? Nós vimos os sinais de fumaça que você mandou ontem. Aham. Sim. Então ele entendeu que as orações dele foram atendidas e ele pôde voltar para a civilização, para a sua família, porque a providência divina sacrificou a sua choupana, a sua casa, para dar uma mensagem de vir buscá-lo de volta para a vida. Esse é um exemplo lindo e muito palpável, né? Agora, quando a gente está passando por uma dor e que parece que a gente pede, né, para que a dor cesse, porque a gente não quer sofrer aqui, né? Ninguém quer viver uma É doença, natural, ninguém gostar. ninguém quer, né? Ninguém pede nada disso. Uma separação, uma morte, né? Um desencarne na família, uma perda de emprego, uma reviravolta, né? na vida. Porém, essas coisas acontecem. Só que, muitas vezes, há tempo para a gente observar se a gente tem essa clareza, né? De que, após aquela situação, a gente cresceu em alguma... moralmente, né? A gente cresceu em algo que necessitávamos crescer. Pois é. Nós podemos também contar agora uma história bem próxima nossa aqui de Brasília. Foi aqui em Brasília, na Asa Sul, no plano piloto. Uma família que solicitou os serviços da implantação do Evangelho no lar, da comunhão. Eu fazia parte do grupo fundado pelo seu Mário Carvalho, que era o grupo Aprendizes do Evangelho, GAEV, que é o grupo do professor Ramiro Gama. E nós fomos atender ao pedido. E depois de 5 reuniões com a família em períodos diferenciados, na última reunião, o dono da casa pediu para contar a sua vida, resumidamente. E nós, então, lemos o Evangelho. Nesse dia, nenhum de nós comentou e ficamos aguardando a história. E a história que ele contou foi espetacular. Ele era um verdadeiro tirano doméstico, um egoísta, egocentrista, que todos tinham que girar em torno dos interesses dele. Todos na casa, os 2 filhos e a esposa e mais a secretária doméstica, andavam pisando em ovos. E ele foi acometido de uma grave enfermidade, que o deixou acamado durante quase 5 meses. E numa posição que ele não podia se mexer muito, que ele ficava olhando para o teto. E aí ele conta que, olhando para o teto, após mais de 1 mês de revolta, ele começou a se acalmar. E, a meio do processo, ele começou a orar, pedindo ajuda e auxílio, pedindo forças. E quando estava nos últimos dias para receber alta, ele fez um juramento. Senhor, se eu conseguir me recuperar, não tiver nenhuma sequela e voltar à minha vida normal, me dá forças que eu quero ser outro homem. E assim aconteceu. Ele recebeu alta, voltou para o lar e começou um esforço pessoal de aproveitar aquela enfermidade como uma mensageira de Deus para o coração dele. Uhum. E teve êxito. E ao terminar a história, todos nós chorando, ele perguntou, pediu testemunho da esposa e dos filhos, e todos confirmaram o que ele havia contado. Ele conseguiu o que Paulo pediu, jogar fora o homem velho que para nada presta e transformar-se no homem novo. Mas para isso ele teve que passar por uma enfermidade. Aí, no caso, a enfermidade foi o ponto, Sim. o marco de destaque da sua transformação estrutural. Uhum. Mas também havia a predisposição para essa mudança. Sim,
Porque ele poderia não ter mudado. Exatamente. E se revoltado porque, às vezes, Deus não estava ajudou. ouvindo. É, Temos que reconhecer que esses casos são ainda em maioria é. na nossa humanidade. Entretanto, temos toda certeza que nas próximas décadas e séculos, com a implantação cada vez mais sedimentada da regeneração, tanto essas enfermidades vão se tornando desnecessárias, Sim. porque não há Uhum. karma, usando a palavra oriental, não há karma negativo que a justifique, elas vão desaparecendo. Doenças sem cura, doenças complexas, Uhum. porque não há necessidade de espíritos passar por expiações tão graves. E aí nós vamos sentindo que as pessoas terão mais facilidade para a conversão ao bem. É uma suavização que o livro A Gênese traz no capítulo 18, quando fala da era nova, da geração nova e dos tempos chegados. Lá, em uma dos itens, eles dizem que muitos que hoje seguem o caminho do erro é muito mais por influência do comando mental, dos maus, do erro, da ilusão. Sim. Eles são influenciados. Esses terão oportunidade de reencarnar na era da regeneração, para sofrer o influxo do outro lado, os bons exemplos dos bons, Uhum. a influência dos bons. Então, Deus e Cristo sabem que esses irmãos, eles têm corrigenda fácil, porque eles são mais levados pelas ondas que surgem. Você não vê aí nas nossas mídias, na nossa imprensa, quantas ondas surgem tentando afetar a família, Sim. não é? Então, eles então deixaram esse parênteses. Eu fiquei até muito feliz, porque me deu esperança de eu participar dessa turma que vai se Acho que recuperar. sim, né? Acreditamos que sim. Emmanuel diz ainda, eu quero trazer mais umas palavras dele, que ele diz o seguinte: em muitas fases da luta, o Senhor decreta, a Senhor é Deus, né? Decreta a cassação do tempo ao círculo do servidor. Ou seja, a pessoa estava programada para uma determinada encarnação, ela está se complicando tanto que, em benefício dela, ele caça o tempo, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos. E não raro dá-lhe fealdade, né? Feiura, ou imagino que questões de má formação, Uma talvez, estética. né? Ou às vezes Al- um acidente que muda Alguma totalmente, coisa, né, ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Isso é que é É importante. difícil a gente entender isso como um benefício, né, Mas de pode Deus. acontecer e acontece, mas em regime de exceção. Mas acontece. Por quê? O espírito que é acompanhado pelo anjo de guarda, que às vezes nos acompanha há várias encarnações, já nos conhece muito mais do que nós próprios. O espírito comunica aos superiores que, diante de toda assistência, de orientações, de advertências, de alguns problemas da vida que chamaram ele às contas como advertência também, e às vezes até com recados diretos. Foi numa casa espírita, recebeu uma psicografia, cuja descrição é o que ele está vivendo. Ainda assim, eles são contumazes e não desejam. Então, para que não haja, como você falou, uma maior complexidade no remorso de sua consciência, eles são chamados de volta. Porque nós consideramos uma coisa muito fundamental, muito essencial a vida na matéria. Mas para os espíritos superiores, ela é uma coisa que não tem tanta importância. E pode ser também, né, Sérgio, a pessoa está acumulando raivas, a pessoa está acumulando falta de perdão, né, Revolta. rancor, revolta, pode ser uma coisa interna, né? Nós E- temos um caso na vida do Chico impressionante. A mãe chegou com o filho chorando e contou o drama ao Chico. O meu filho nasceu surdo, mudo, cego e não tem os braços. Está aqui ele. Como é que o senhor me explica isso? Coitado do Chico. Tinha que dar essas explicações.
Emmanuel ajudou, ele disse, minha senhora, ame o seu filho. Deus está cuidando dele. A situação que ele se encontra é necessária para o despertamento espiritual. Ore por ele, pela alma dele, ore a Deus, pedindo sempre ajuda. Ela foi embora. Passou uns meses, ela retornou, revoltada. O Senhor me disse há algum tempo que era para eu orar, agradecer a Deus, que ele estava sendo beneficiado. Está aqui. Os médicos agora ordenaram que ele faça amputação das 2 pernas. Como é que eu posso acreditar em Deus desse jeito? O Emmanuel apareceu e disse, Chico, o nosso irmão, pela 10ª vez, o nosso irmão, pela 10ª vez, está pensando em se matar de novo. Nós havíamos combinado com ele, ele pediu que viesse cego, surdo e mudo e sem os braços, para não se ferir, para não se matar. Mas agora que ele tinha feito 8 anos, agora que ele adquiriu o domínio do corpo, ele já está planejando sair de casa quando a mãe relaxar a fiscalização e ir lá para o trilho do trem se jogar. Então, nós tivemos que tomar essa providência. Não foi desencarne, mas é uma providência extrema. Mas mostra que o que vemos aqui são pequenas partículas de pequenos momentos de existência. Mas os espíritos veem o histórico de toda a nossa vida. Vem Toda a vida. Vem a história toda. Toda a vida, desde a criação, porque a vida é uma só. Como diz Paulo de Tarso na carta aos Hebreus e como dizem os nossos irmãos protestantes, só que eles não compreendem direito o que dizem. Nós compreendemos. A vida é única. Quando somos criados como identidade, indivíduo, inteligência, nunca morreremos. Porque a vida não se extingue. A criação de Deus, ninguém extingue a vida. Mas as existências da alma na matéria são múltiplas. São múltiplas. Então, o que a gente vivenciou lá atrás está impactando Isso. e vai ter reflexos no que estamos vivendo hoje. Então, nós podemos ligar a nossa questão do Livro dos Espíritos, de número 621, quando Kardec pergunta aos espíritos venerandos, onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem, na consciência de cada um. Nós podemos aferir essa informação considerando que Deus, quando cria o espírito com sua identidade, inteligência e individualidade, quando iniciamos essa fase, Deus deixa dentro de nós algo semelhante aqui na Terra a um chip poderoso, que registra a partir de então, do primeiro momento, todos os nossos pensamentos, palavras, atos, comportamentos na encarnação e na erraticidade. E aí, quando os espíritos superiores precisam modificar alguma programação ou tornar mais excelente o resultado da existência na matéria com nossas provas e expiações, eles têm de Deus essa permissão para consultar nos arcanos da nossa consciência as informações básicas que darão a eles o planejamento para o nosso sucesso reencarnatório. Isso é importante da gente falar para que as pessoas tenham uma ideia de que a vida não é só isso aqui, né? A coisa é muito maior e às vezes a gente está só enxergando um pedacinho e aquela dificuldade é enorme para nós, né, naquele momento, mas a gente não tem ideia do todo e como aquilo pode estar justamente resolvendo uma situação que foi criada lá atrás, está causando problemas e vem causando problemas, né? Mas se eu passar por aquela prova da melhor forma possível, eu estou dando um passo, né? Às vezes gigantesco na minha vida como espírito, né? Sempre funciona para mim, né? Quando está uma coisa mais difícil, é o que a doutrina nos diz, né? Todos os problemas e dificuldades que nos chegam nunca serão maiores do que a nossa capacidade de vencer. Então, por mais difícil, né, por menos que a gente consiga entender,
saber que está em nós a capacidade de vencer aquela dificuldade, aquela prova, aquela feiura, aquela monte de coisa, né? Aquela perda, mesmo porque não há perda, né? Há reencontros depois, né? Uhum. Mas o título da nossa conversa de hoje, Ana, do nosso Papo Espírita, como Deus responde às nossas preces, Sim. né? Eu gostaria que o Sérgio pudesse nos retomar essa resposta que eu acho que todos estão aguardando ansiosamente. Sérgio, como é que vamos saber que Deus está respondendo às É, nossas preces, Sérgio? diante de todas essas Como adversidades. como é que vamos? Bem, é uma questão realmente essencial para esse tema. Como eu posso saber que estou orando e de vez em quando Deus vai soltando devagar as permissões que eu estou pedindo para a minha vida, não é? Refletindo e analisando com muita sinceridade tudo o que nos ocorre. A humanidade precisa adquirir este hábito de forma natural, refletir em tudo o que nos acontece, ainda mais quando está nos acontecendo algo na vida que nós não buscamos, que a providência nos enviou. Por quê? É aquela pergunta: por que eu, Senhor? Uhum. Não é? Por que Então, comigo? a providência é meditarmos, analisarmos profundamente, porque com fé, com meditação e com oração, vamos crescendo interiormente e vamos adquirindo percepção, compreensão dos verdadeiros valores da vida, dos mecanismos de que se utiliza a justiça divina para nos alcançar um a um, sem nenhum tipo de privilégio e sem nenhum tipo de injustiça, Sim. mas dando a cada um aquilo que cada um realmente merece, como disse Jesus. Então, o ponto central para todos nós é adquirir essa compreensão e esse entendimento dos mecanismos da vida, dos motivos da vida, da necessidade e da eficácia da encarnação. Por que estou aqui neste momento? Que é um momento de início da transição, é um momento que as coisas estão começando a se movimentar com maior profundidade e velocidade. Daqui a algumas décadas já vamos sentir diretamente essas movimentações. Então, a fé, com a meditação, a reflexão e a oração, vai nos dando uma comprovação da nossa maturidade moral e espiritual, e é essa maturidade que vai se encaixar num preceito de Jesus, que está lá no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade tem dois sentidos. A verdade de Deus, que é a última conquista que nós vamos conhecer, e a nossa verdade histórica das existências, da nossa vida. Essa verdade histórica da nossa vida, nós conhecemos primeiro. E essa verdade, quando conhecermos, nos libertaremos, porque conhecendo como somos realmente, não como aparentamos, nem como queremos ser, Sim. mas como somos, nós vamos então apontar dentro de nós tudo aquilo que é incômodo, tudo aquilo que é imperfeição moral, tudo aquilo que está nos atrasando e impactando a nossa marcha evolutiva, que é o sentido da existência. E aí começamos a combater ideia que consta nos registros do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de Santo Agostinho. Quando estive na Terra, todas as manhãs, quando eu ia orar, pedia proteção para Deus naquele dia e lia o que eu escrevi na noite anterior, elencando todos os meus erros contra as leis de Deus. Lia atenciosamente e passava o dia me esforçando para não cometê-los. À noite deste mesmo dia, eu anotava novamente quais foram as falhas que eu não consegui superar e que eu repeti todos os dias da minha vida, até a minha morte.
E aí ele conseguiu se transformar de Aurélios Augustinos, nascido em Tagaste, na Numídia, em Santo Agostinho de Hipona, um dos mais ilustres e um dos mais sinceros dos pais da Igreja, porque ele viveu do século IV para o século V. Santo Agostinho, um dos maiores colaboradores da revelação espírita em todas as 5 obras da codificação. Então, tá lá escrito. Fazei como eu fiz. Parece fácil, né? Parece fácil. Parece fácil. Mas tem que fazer. Mas isso exige, né, da pessoa essa compreensão da humildade, né? De que eu não sou perfeito, eu cometo muitos erros. Aonde estão meus erros? Exige um compromisso com a verdade, né? Muito grande, que nem todos estão ainda preparados. Isso. Mas a gente quer que, para encerrar o nosso programa, a gente ainda tem 5 minutinhos. Miriam, quer completar alguma coisa? Não. Antes da mensagem do Pode Sérgio, continuar. porque ainda temos Não, uns pode minutos. continuar. Mas, Sérgio, a gente ficou aqui pensando, como é que você pode deixar uma mensagem, uma dica aqui para quem nos assiste, sobre como melhor pedir a Deus? Porque às vezes a gente está acostumado a pedir coisas imediatas, como nós falamos aqui. Mas, com essa compreensão toda que nós tivemos agora, a partir desse bate-papo, de que nós não vemos a grande imagem da nossa vida, como é que eu posso pedir a Deus e como é que eu posso observar? Você já deu uma dica dessa reflexão, né? Mas como é que as coisas, às vezes, chegam para a gente como uma resposta tão clara e eu, muitas vezes, me nego a observar que aquilo, puxa, eu odiei aquilo. Aquilo foi uma contrariedade enorme para mim, mas é um benefício. Como é que eu posso ter essa capacidade de enxergar essas respostas tão Primeiro, difíceis? uma correção, a declaração de Santo Agostinho está no Livro dos Espíritos, tá? Bem, nós temos o condicionamento. Você trouxe aqui os problemas intelectivos, emocionais, psíquicos, psicológicos, tá? Da criatura que não tem ainda fé suficiente, não tem conhecimento. Nós podemos compreender melhor as respostas do alto ou as respostas de Deus para as nossas vidas, tendo como início a condição mais humilde, a primeira condição, sermos um pouco mais humildes, como você lembrou, reconhecer que somos falíveis, que erramos, identificando o erro, se foi a alguém, imediatamente procurá-lo, pedir a desculpa, o perdão, se for preciso, para a reharmonização, identificar em nós aquelas tendências instintivas que nós conhecemos porque temos na consciência a lei, nós sabemos muito bem que está errado, mas nós ainda gostamos. Temos esse orgulho, né? É uma luta. Então, nós temos que ter a humildade de reconhecer que somos imperfeitos e que precisamos lutar contra esses defeitos morais. Precisamos refletir cotidianamente, como fez Santo Agostinho, para identificar os nossos maus hábitos mais cometidos durante o período de vigília, 16, 15 horas do dia. Identificar todos os dias e nos dedicarmos com sinceridade a combatê-los, tendo sempre a fé, que é a certeza, como diz Paulo. A fé é a certeza daquilo que esperamos em Deus. Tendo essa fé de que somos ajudados. Como no início da nossa conversa, eu rapidamente exemplifiquei, temos o anjo da guarda que é pessoal. Está conosco desde o nascimento. Personal angel, se fosse no inglês. Pois é. Então, temos o nosso protetor familiar que vive em nossa casa. Temos o espírito simpático que gosta de nós como nós somos, porque se identifica conosco e nos ajuda. Temos o espírito de nossa devoção. Eu oro a Dr. Bezerra, eu oro ao Eurípides. E muitas vezes a gente vai angariando na vida outros espíritos simpáticos. Outros espíritos simpáticos. Se nós ajudamos outras pessoas, né? O maior número que nos ajuda são os espíritos simpáticos, são muitos.
E se não der certo isso tudo, temos o Cristo, Maria Santíssima. Vamos apelar para o Tribunal Sim. Superior? Aqui a gente apela para Bezerra de Menezes, Pois né? é. Então, é possível, meus irmãos. É possível. Eu queria falar agora aos nossos irmãos que nos ouvem. É possível, seja qual for a crença cristã a que estamos vinculados. É possível usarmos os preceitos cristãos, a vida de Jesus, dos apóstolos, as orações cristãs, para podermos aplicar no exame coerente e sincero da nossa personalidade, identificar e reconhecer os nossos erros, também saber muito bem quais são os nossos acertos, nossas qualidades e virtudes para desenvolvê-las, e com paciência, porque isso é um trabalho demorado, não é? É fácil apenas na palavra, Sim. na ação é muito difícil, mas termos perseverança, esperança em Deus, porque nada há que retrograde, é lei divina. O máximo de coisa ruim que pode nos acontecer é ficarmos em pausa. Então, a grande probabilidade das nossas existências na matéria é o progresso. Semelhante à nossa política de alguns anos atrás, lento e gradual, Sim. para podermos ir corrigindo aqui e ali, sem querermos darmos saltos gigantescos. E aí vamos aos poucos ajustando, afinando, sintonia fina. E aceitando, né? Aquilo que, infelizmente, a gente não conseguiu solucionar, né? Palavra de Chico. Aquilo que eu não posso mudar, Senhor, que eu aceite. Exato. Mas aquilo que eu posso é que eu trabalhe hoje para que amanhã o futuro seja melhor. E muitas vezes, né, Miriam e Sérgio, a gente já está aqui no finalzinho, a resposta a uma prece vem muito tempo depois. Né? Você fala, você tem um caso, a gente não vai poder contar aqui, mas quem quiser Aguardando a nossa assiste maturidade. na sua palestra Respostas do Alto, você conta um caso muito bonito de uma resposta que veio 10 anos depois. Exatamente. Então, a gente tem que, às vezes, dar tempo ao tempo, aguardar que a providência... também, às vezes, tem situações que são complexas e exigem que a espiritualidade movimente muitas coisas, né? Muitas outras pessoas para que aquela situação ela se concretize e tenha uma solução, não é E isso? aí é o que o Sérgio falou, né? É o desenvolvimento da virtude da paciência, né? Porque a Também. Temos que resposta... ter paciência, resposta, perseverança, muita sinceridade conosco, aceitarmos-nos. Tem pessoa que se revolta, não tem sentido isso. Aham. Aceitarmos-nos e nunca esquecermos que o sentido de estarmos nesta existência é a nossa busca de felicidade, a nossa busca de pureza, de evangelização. Ainda mais quando Sim. somos cristãos. Sim. Temos que ter isso sempre em mente. E vamos conseguir. Lembrando que Deus e Cristo são tão maravilhosos conosco, que com medo de que nós pudéssemos demorar e não conseguir, eles criaram a eternidade. Para dar tempo de Haja paciência, né? todo mundo se purificar. E algumas pausas no meio do caminho. Pois isso. gente. É isso, É gente. isso, Sérgio, muito obrigada. Foi maravilhosa a sua presença aqui, Miriam também. Esse bate-papo é um assunto complexo, muita Muito complexo. muita gente tem dificuldade de compreender, mas a gente aqui, com esse bate-papo, a gente recebe informações, comentários de, nossa, agora eu consegui entender. Isso. Eu não compreendia isso, agora eu entendi. Então, é importante que a gente tenha um bate-papo dessa forma, para que com exemplos a gente vá sanando dúvidas e vá ampliando a consciência Então de podemos cada um de nós. dar uma frase bem curtinha Por favor, para fechar pra o gente assunto. fechar. Meus irmãos, quando oramos, Deus sempre ouve e Deus sempre responde. Precisamos, então, nos preparar para as respostas, que nem sempre são tão agradáveis como são os nossos pedidos. Resumiu bem, viu, Sérgio? Então, com esse recado, a gente encerra aqui o Papo Espírita, esperando que vocês estejam conosco. Todas as quintas a gente vai ao ar na TV Comunhão às 19 horas. Temos uma playlist com uns 290, estamos chegando a uns 300 programas. Então, a gente convida vocês a nos maratonar, procurar lá um tema que também te interesse e nos acompanhar, dando o seu like, compartilhando e inscrevendo-se no canal da Comunhão Espírita.
Muito obrigada a todos e até a próxima.